Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Tiago, capítulo 4. Hoje nós vamos ler e nos deter em somente 2 versos. Tiago, capítulo 4, verso 11 e verso 12. Eu quero falar com os irmãos sobre não assumirmos prerrogativas divinas, não tentarmos assumir aquilo que é de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 11 e verso 12, nos diz assim a palavra de Deus: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sua santa e bendita palavra está aberta diante de nós e ela é luz para os nossos caminhos. Nós cremos que o Senhor fala conosco através dela, através da iluminação do Espírito Santo, e é isso que nós pedimos nesse momento. Que sejamos iluminados, que a nossa atenção seja voltada para a sua mensagem, a fim de que a sua palavra confronte e conforte o nosso coração, e que nós sejamos melhores servos do Senhor, melhores filhos ao Senhor, que é um Pai tão amoroso. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Podemos ou não julgar? Nós vimos aqui no texto que Tiago proíbe um certo tipo de julgamento. Mateus 7, capítulo 1, Mateus 7, versículo 1, é dito pelo Senhor Jesus: não julgueis para que não sejais julgados. Mas o mesmo Senhor Jesus diz em João 7, 24, julgai com a reta justiça. Não pode haver controvérsias na Bíblia, não pode haver contradições no texto bíblico entre os autores, todos foram inspirados pelo mesmo Espírito. A Bíblia fala de uma coisa só, o que ela proíbe, o que ela permite. No entanto, olhando para a somatória desses textos, nós temos algumas dificuldades. Primeira coisa que nós temos que entender é que o julgamento proibido pelas Escrituras, que é esse que Tiago proíbe, e que o Senhor Jesus proíbe em Mateus 7,1, é o julgamento temerário, um julgamento sem a análise criteriosa das razões pelas quais se deve julgar, como se deve julgar, os meios e assim por diante. Esse mês de janeiro e um pedacinho de dezembro, a classe dos jovens estudou um pequeno cursinho de administração de conflitos. Então eles estão bem feras nesse texto, eles entendem muito bem. Contexto de Mateus 7, Mateus 18, João 7, 24. E eu tenho certeza que muitos dos irmãos também. Mas de fato, quando nós olhamos para textos assim, nós ficamos um pouco receosos daquilo que nós devemos fazer, como devemos, se devemos e assim por diante. Por isso, irmãos, o texto que nós lemos hoje, em 2 versículos, nós podemos desfrutar de um conhecimento que Tiago nos dá, que nos causa temor, mas também nos confronta a fazer as coisas da forma correta em relação ao convívio da igreja para com o próximo. Esse texto é dividido entre 2 declarações e 2 justificativas para as declarações. A primeira declaração dada por Tiago é encontrada no versículo 11: Irmãos, não faleis mal
uns dos outros. Percebam que Tiago evoca irmãos. Ele traz aqui a ideia de proximidade. Ele está falando àqueles que são seus irmãos e que têm conflitos entre si, que também estão em um contexto de irmão para com irmão. Ele mostra que eles são próximos, tanto ele dos seus leitores, quanto os seus leitores entre si. E aí ele diz: não faleis mal uns dos outros. A palavra aqui, traduzida por não faleis mal, é caluniar. Não caluniem uns aos outros. E aqui nós temos que entender uma coisa: falar mal significa falar até mesmo a verdade com uma intenção ruim. Então, se há de fato uma pessoa que tem problemas, se há de fato uma pessoa que causa problemas, se há de fato uma pessoa que fez alguma coisa errada e você fala a respeito disso com outra pessoa, se a sua intenção não for boa, não for santa, não for pensando no bem do faltoso, você está falando mal, ainda que o que você está falando seja verdade. Mas o que Tiago está proibindo aqui não é só isso. O que ele está proibindo aqui é ainda falar inverdades de uma forma perversa, de uma forma maligna. Ele está dizendo: irmãos, não falem mentiras, não caluniem uns aos outros, não inventem coisas a respeito de um para o outro, sobre o outro, com intenções ruins, com maldade no coração, com a intenção de que maldade seja aplicada a esse suposto faltoso. O ensino do Antigo Testamento, que é o ensino vivido por Tiago e também pela maioria dos seus leitores, é o das punições para aqueles que cometem diversos tipos de pecados. Então nós temos, depois da entrega do Decálogo e nos demais códigos de aliança que o Senhor faz com o seu povo, punições para todo tipo de coisa. Punição com morte para filhos que desonram pai e mãe. Punições para pessoas que praticam o latrocínio, o furto, sequestro. Geralmente punições de morte, de fato. Esse contexto sendo trazido à tona para nós, irmãos, e à luz do público original do Tiago, mostra a gravidade de caluniar. Porque dizer que alguém fez uma coisa que ela não fez, não o deixava só mal visto na sociedade, não o deixava só com descrédito na praça, mas podia acarretar para ele punição de morte, de exclusão. A consequência era muito grave para uma calúnia, muito mais do que é hoje. Embora hajam consequências para a calúnia hoje, no contexto em que eles vivem, as consequências são muito maiores. Tiago está trazendo à tona o que já é conhecido dos seus leitores. E ao mesmo tempo, implicitamente, ele mostra o perigo em fazer isso. Porque da mesma forma que um faltoso, quando de fato cometesse algum pecado que era abominável ao Senhor, e então fosse receber a pena, aquele que inventava isso a respeito do faltoso, se fosse descoberto, receberia a pena que o faltoso fosse receber. Então, se alguém caluniasse um irmão, dizendo que ele tinha desrespeitado, desonrado pai e mãe, e aquilo fosse mentira, se descoberto, ele que inventou a mentira receberia a punição de morte. Aquilo que ele desejava para o outro era imputado nele. Tiago mostra isso ao dizer que esses irmãos não devem caluniar uns aos outros, não devem falar mal um dos outros. Além disso, ele traz uma justificativa. Por que isso não deve ser feito? Porque aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. A ideia de Tiago aqui é a de que a calúnia em si já é um julgamento. Primeiro, porque nenhum homem é Deus a ponto de sondar o coração e descobrir se de fato o intento do coração do próximo é aquele. E ao caluniar, automaticamente, ele já está emitindo um juízo, porque havia punição para a calúnia.
Havia punição para os pecados condenados através do que um irmão estivesse falando sobre o faltoso. Tiago mostra isso com muita verdade e diz que, ao fazer isso, ao caluniar o irmão, ao julgar um irmão, ele está fazendo a mesma coisa com a própria lei. E a lei que Tiago tem em mente é de fato o 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Agora, como isso funciona? O que isso significa? O que significa caluniar o seu irmão? Falar mal do irmão é o mesmo que falar mal da lei e julgar a lei. É caluniar a lei. Talvez a medida protetiva seja um bom exemplo para nós. Quando uma pessoa é proibida de chegar perto de outra pessoa com essa medida, e ela descumpre e se achega perto da pessoa, ela não só está indo contra a pessoa que ela intenta fazer o mal, mas ela foi contra a própria lei que cobre essa pessoa, que dá, de fato, cobertura para essa pessoa. O que Tiago está mostrando aqui é exatamente isso. Se você fala do seu irmão, se você levanta um falso testemunho contra ele, automaticamente você está decretando o que deve acontecer com ele, porque você sabe a punição para esse pecado. Você está fazendo isso contra a própria lei, porque a lei o protege. A lei régia, o mandamento está o protegendo, está o cobrindo com proteção, e isso não deve ser feito. Ele diz que aquele que julga a lei não é observador da lei, mas juiz. Ao dizer isso, Tiago está mostrando que todos estão em iguais condições. Todos estão aqui no mesmo patamar, no mesmo nível de meros cumpridores, observadores da lei. Nenhum deles é juiz a ponto de poder condenar, e principalmente por calúnia. Tiago está mostrando o seguinte: todos vocês estão sujeitos à mesma lei, e da mesma forma que alguém desobedece à lei para te prejudicar, isso pode acontecer com você. Por isso ele usa uns aos outros aqui. Por isso ele diz que esse fato pode acontecer no próprio relacionamento da igreja. Uma coisa que nós precisamos notar, irmãos, é que se Tiago proíbe esse tipo de coisa, é porque esse tipo de coisa acontecia. Não é uma hipótese. Tiago não está pensando, talvez isso possa vir a acontecer. Não. De fato, isso acontecia na igreja. E ele está exortando os irmãos, mostrando que isso não é correto, porque todos estão como observadores da lei e não como juízes acima da lei, utilizando a lei da forma que eles querem determinar. Aqui nós temos que encontrar pelo menos 2 conceitos importantes para entrarmos na segunda parte do texto. O primeiro deles é o conceito de imparcialidade, que é o que um juiz deve ter. Num tribunal, o juiz, que é de fato o legislador, aquele que faz cumprir a lei, que imputa a pena sobre a lei, observando de fato a circunstância, ele deve ser imparcial, isso é, ele não deve tomar partido, ele não deve se inclinar a nenhuma das partes envolvidas em um julgamento. Ele deve se manter, de fato, fora da situação, observá-la como ela é e partir dos preceitos que a lei o dá para cumprir a execução dela. Outro conceito é o de parcialidade, é esse que Tiago está apontando aqui. A parcialidade é contrária, de fato, à imparcialidade. O que Tiago está mostrando é o seguinte: vocês não são juízes porque vocês são parciais. Provavelmente porque essas calúnias aconteciam porque alguém tinha inclinação para ajudar um e prejudicar outro, ou para prejudicar o outro em seu próprio benefício, ou seja, ele é parcial a ele mesmo. Ele mesmo tem interesses em fazer aquilo que é condenado pela lei, por isso ele não pode, de fato, exercer juízo. Ele é parcial, ele não está fazendo isso com as intenções certas, da forma correta. Ele não pode, de fato, se sentir como superior à lei, como um legislador. Tiago, portanto, mostra que cabe a todos os seus leitores o cumprimento da lei. Todos devem
estar submissos a ela, observando a lei. Ao acusar um irmão de descumprir a lei de forma equivocada, automaticamente essa pessoa está descumprindo a lei. Percebem aí o grande problema? Percebem o que está acontecendo aqui? Você aponta um dedo para uma pessoa falsamente, através de uma calúnia, e aquilo que você está condenando a pessoa é na verdade a sua própria condenação, porque você de fato está cumprindo a lei e tem consciência disso. Você sabe que aquilo é errado, e isso é de fato a parcialidade que o Tiago está mostrando. Uma pessoa só faz isso para atingir os seus objetivos próprios, os seus próprios interesses, ou interesses de outro a quem ele se inclina mais do que aquele que está sendo prejudicado. Tiago faz essa primeira declaração, dá a justificativa, mas ele não deixa o povo às soltas, ele não deixa o povo sem juiz, ele não deixa o povo entender que então eles estão, como é no dito popular, aí a Deus dará, ou seja, soltos, sem freio, não tem lei, não tem juiz, todo mundo pode fazer o que quiser, ou não pode fazer nada, é um legalismo. Não. A próxima declaração, vista no verso 12, é a de que um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. O que Tiago está mostrando é o seguinte: vocês não são juízes, vocês não sondam os corações das pessoas, vocês são iguais, vocês estão debaixo da mesma lei, sobre as mesmas condições, devem observá-la, devem guardá-la. Ao acusar um irmão, você está descumprindo, então está tudo do mesmo jeito. Na verdade, você está pior do que seu irmão, porque você está fazendo calúnia contra ele. Mas as coisas não estão soltas, não é bem assim. Tem um juiz e um legislador, a saber, aquele que pode fazer uma coisa que nenhum de vocês pode: salvar ou fazer perecer. Tem alguém, tem de fato um que é juiz, ou seja, aquele que emite julgamento, aquele que quando abrir a boca para dizer que alguém fez, é porque de fato aquele alguém fez. Aquele que pode dizer de fato o que é certo e o que é errado, inclusive é aquele que pode olhar os intentos do coração, antes mesmo que aquilo se torne um pecado manifesto, externo. Ele pode olhar no profundo, no íntimo. Há um que pode fazer isso, há um juiz. E também há um, que é esse mesmo, que é legislador. Isso é, aquele que tem autoridade sobre a lei, é aquele que criou as leis, inclusive. É aquele que de fato conhece toda a lei. É aquele que entregou as punições para o descumprimento da lei. Há só um que pode fazer essas coisas: salvar e fazer perecer. Só ele pode absolver um réu, ou só ele pode de fato emitir o juízo condenatório a um réu. Tiago declara isso e justifica a sua declaração com uma pergunta retórica, como é muito comum de Tiago fazer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Em outras palavras, ele está dizendo: vocês não são nada, vocês não são ninguém. Era muito comum no Antigo Testamento o povo dizer: vimos a Deus e agora vamos morrer. Contemplamos a Deus, pereceremos. Não é que eles tinham visto o Senhor com os próprios olhos, mas a ideia é de que eles tinham entendido, contemplado a grandeza e a santidade de Deus e viram que eles não eram nada perto de Deus e que mereciam a morte. O que Tiago está mostrando aqui é exatamente isso. Há um só que é juiz legislador, que pode salvar e fazer perecer, e vocês não são nada, vocês não são ninguém comparado a esse que de fato é todas as coisas que vocês estão tentando ser. Não podemos assumir prerrogativas divinas. Um parêntese ao texto bíblico é sobre o julgamento, irmãos. Nós podemos julgar com a reta justiça. O Senhor está interessado que nós façamos isso com verdade
com fatos concretos e visando 3 coisas que os jovens decoraram nesses últimos finais de semana de escola dominical, visando o bem do faltoso, a pureza da igreja e a glória de Deus. Esse é o tipo de julgamento que pode ser feito. O que Tiago está condenando aqui não é um irmão que diz que o outro pecou, não é um irmão que chega ao seu irmão, como diz o requisito de Mateus 18, se ele pecou ou pecou contra ti, vai até ele e o repreende, se ele se arrepender, você ganha o seu irmão. Não é isso que Tiago está condenando aqui. O que Tiago está condenando é o seguinte: sem saber, através de fofoca, através do seu intento, através da sua parcialidade e preferência por alguém, não emita juízo sobre alguém, porque isso é pecado. Você não é juiz para fazer isso, você não está acima da lei para fazer isso, e ao fazer, você está descumprindo a lei que você está exigindo cumprimento para o próximo. No início eu perguntei, nós podemos ou não julgar? O que a Bíblia diz sobre isso? Ela diz que nós podemos julgar com a reta justiça, nós podemos fazer isso com as verdadeiras e boas intenções, com sentimento de misericórdia e amor, mas nós não podemos de forma alguma emitir juízo falso, porque o juízo falso é de fato um julgamento sentenciado. Uma calúnia de fato causa terríveis danos na vida da pessoa caluniada e assim por diante, na família, em todos aqueles que o envolvem e para a própria igreja. A justificativa para o fato de que só Deus pode julgar é a de fato que só Ele é capaz, só Ele pode, Ele que é legislador e juiz, o único que pode emitir sentença. Irmãos, eu tenho que deixar claro para vocês que esse juiz e legislador que pode emitir a sentença, que pode salvar ou condenar, olhando para cada um de nós, só tem reservado com ele condenação. Porque nenhum de nós é justo diante dele. No entanto, um justo pagou pelos injustos. O apóstolo Pedro diz isso. Essa aplicação é profunda porque antes de nós emitirmos juízo, antes de nós dizermos alguma calúnia sobre o irmão, nós temos que pensar que diante de Deus, por nós, vamos perecer. Diante de Deus, por aquilo que nós somos de fato, daquilo que nós fazemos de fato, a par da graça dele e da justiça que Cristo imputou em nós, todos nós, no julgamento desse juiz e legislador, pereceríamos. Mas ele pode salvar e decidiu salvar alguns desses que deveriam perecer. E ele faz isso dando o justo pelos injustos. Nós temos que saber, irmãos, partindo para as aplicações do texto, que é muito melhor ser caluniado do que caluniar. E retribuir calúnia, difamação com calúnia e difamação não é o correto a ser feito. Nós temos que saber que quando alguém nos calunia, quem está diante de Deus com o pecado de tomar para si as suas prerrogativas, isso é, de se colocar na posição do próprio Deus, é aquele que faz, e não você que está sofrendo. É melhor estar debaixo do injusto jugo dos homens do que tentar tomar para nós prerrogativas divinas e descumprirmos a própria lei de Deus. Se você é caluniado, já foi caluniado, está sendo caluniado, ou talvez você ainda vá ser caluniado, dentro ou fora da igreja, entenda isso. É melhor ser caluniado do que caluniar. Seja o caluniado, mas não o caluniador. Seja aquele que as pessoas falam mal, mas não fale mal das pessoas, não emita juízo sobre as pessoas, não tome para si prerrogativas divinas.
Cabe a Deus emitir esse tipo de julgamento. Saibamos que ainda que nós sejamos caluniados, o julgamento dos outros não importa. Nesse aspecto, não. É importante que as pessoas saibam quem somos, é importante que as pessoas saibam do nosso bom testemunho. Se nós formos caluniados, nós temos sim que buscar esclarecer as coisas, mostrar que não é nada daquilo, mas o julgamento, de fato, a imposição não importa. O julgamento divino é o que de fato importa. O que importa é como nós estamos diante de Deus. E percebam, irmãos, que se alguma coisa for dita sobre nós e for verdade, nós temos que nos arrepender no pó e na cinza. Porque aí, tanto o julgamento do homem, quanto o de Deus, é contra você. Saibamos que pelo julgamento divino, conforme já dito, nós estaríamos condenados. Mas através do Senhor Jesus, que foi caluniado, inclusive, nós somos feitos justos diante de Deus. E eu quero trazer à tona o exemplo do Senhor Jesus Cristo nas calúnias. Ele foi caluniado, blasfemado contra os seus próprios ofícios. Os ofícios do Senhor Jesus Cristo: profeta, sacerdote e rei. Como profeta, ele foi caluniado quando vendaram os seus olhos e batiam nele e diziam: quem é que faz essas coisas? Profetiza aí. Como sacerdote, ele foi caluniado na cruz dizendo: você não é o Messias? Salva a nós e a ti mesmo. Duvidaram do seu sacerdócio. Como rei, ele foi caluniado quando colocaram sobre ele a coroa de espinhos e disseram: não é tu o rei? Toma aqui a tua coroa. O próprio Senhor Jesus, o justo, foi caluniado pelo bem dos injustos, pelo bem de cada um dos leitores de Tiago, pelo bem de cada um de nós, eleitos de Deus em Cristo Jesus. E por fim, irmãos, nós devemos julgar segundo a reta justiça e não segundo a nossa vontade, conforme já dito, mas eu quero ampliar um pouco esse pensamento. Nós devemos dizer sobre o nosso próximo aquilo que é verdade, quer seja boa ou não, com os intentos corretos. Devemos emitir todo juízo que a nós é permitido pela palavra, como arautos do legislador e juiz. A única forma para emitirmos juízo é se aquele que peca, aquele que comete o que é errado, está afrontando o legislador e juiz. Caso contrário, nós não temos esse direito. O nosso juízo, o nosso julgamento só pode ser emitido se ele for de fato contra o pecado que a Bíblia condena, contra preceitos divinos. E nós não fazemos isso como Deus, mas como arautos, como representantes desse Deus, que é legislador e juiz, que é soberano sobre todas as coisas. Ele confere a nós, que somos nada, conforme nós vimos no texto, a responsabilidade de fazermos entre os iguais aquilo que é a vontade dele mediante a sua santa palavra. Mas nós temos que fazer com misericórdia e amor, assim como foi feito com cada um de nós, salvos em Cristo Jesus. Irmãos, que o Senhor nos abençoe. Como igreja, que o Senhor permita que nós desfrutemos da bênção que é falar bem uns dos outros, da bênção que é conviver sem fofocas, conviver sem calúnias, conviver sem a quebra desse mandamento. Que Deus, na sua soberana vontade, bondade, misericórdia e amor, permita que a nossa igreja seja uma igreja que emita juízos segundo o preceito divino, visando o bem do faltoso, a pureza da igreja e a glória de Deus tão somente. Que o Senhor, legislador e juiz,
levante no nosso meio arautos dele, para o representar mediante uns com os outros, em amor e misericórdia, segundo a palavra de Deus. Que nós tenhamos consciência, irmãos, de que somos injustos e só somos feitos justos por conta do justo que morreu por nós. Vejamos a preciosidade do que Cristo fez para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé em resposta